Por que é que algumas pessoas têm tanta dificuldade em conseguir sentir a sua intuição? Olá, eu sou Valéria Zen, terapeuta, e trabalho há muito tempo com pessoas, pois afinal de contas é aquilo que eu amo fazer. Nesse trabalho com pessoas, é muito comum encontrar quem diga que não consegue sentir a intuição, quem não consegue perceber quando há aquela vozinha, aquela sensação te dizendo o caminho a seguir. E é muito frustrante para essas pessoas que não sentem, que não conseguem intuir a vida, porque diz, como assim que algumas pessoas têm tanta facilidade, seguem o caminho pelo coração, pela intuição, se livram de muitas coisas que eram desnecessárias passar realmente na vida e eu não consigo sentir. O que é que elas têm que eu não tenho? Será que elas são mais importantes do que eu? Será que Deus as abençoou e eu fui ali amaldiçoado para não sentir nada? E aí vem a grande dica e posso te dizer assim, não se preocupe se você é uma dessas pessoas que não sente, porque isso não é uma maldição divina. E aquele que sente não é melhor do que você. O que acontece é que na nossa vida, no nosso dia a dia, e uma vida após a outra, né, tantas coisas que a gente já viveu, que nós vamos criando bloqueios, vamos criando camadas, vamos colocando tampas e mais tampas em cima das nossas emoções que acostumamos a não sentir. E aí pode ser o caso de quem está assistindo agora e que diz, mas realmente eu não consigo sentir. Então eu vou te explicar um pouquinho melhor. Primeiro passo, não desanime, não desista de você e não fique acreditando que você é incapaz de sentir, porque isso não é uma verdade. Basta fazer uma fisioterapia emocional, é isso que precisa. Sabe quando alguém se machuca e fica ali 30 dias engessado o pé? Eu já quebrei meu pé e eu sei como é ruim ficar com tudo parado, paralisado, né? E a hora que você põe o pé no chão de novo, sem o gesso, parece que você nunca fez isso na vida, dói, incomoda, né? Parece que você não vai ter força naquele membro porque afinal de contas ele estava parado, em repouso por muito tempo, quase que esquecido de ser utilizado. E é isso que acontece com as nossas sensações. Então a intuição, ela nada mais é do que uma ferramenta maravilhosa para conduzir a nossa vida de forma leve, de forma simples, de forma criativa, para não nos deixar amarrados em várias coisas do nosso dia, tá? Porém, conforme o tempo foi passando, e quando eu digo tempo foi passando, não me refiro somente a essa vida, me refiro a tantas e tantas reencarnações, porque eu sempre digo que nós não somos novos aqui no planeta, nós temos aí muitas vidas já vividas aqui. E ao decorrer dessas vidas vividas, é claro, como essa nossa própria existência desse momento agora, nós passamos por muitos traumas, por situações que geraram emoções que nós podemos chamar de emoções nocivas ou emoções de baixa frequência, porque são aquelas que nos machucaram, que doeram e que o que acontece, nós fomos, praticamente é instintivo que nós não queremos sentir a dor. Nós evitamos sentir aquilo que machuca, evitamos sentir aquilo que nos causa desconforto. Só que ao evitar sentir aquilo que nos causa desconforto, aquele trauma antigo, aquela emoção que ficou guardada, aquela memória que eu não quero nem lembrar porque me machuca, né? Ao evitar sentir essa dor, nós estamos evitando sensações, nós estamos evitando perceber sensações físicas no nosso corpo. Ao evitar olhar para uma emoção ou para um trauma antigo, nós também evitamos o que ele traz de sensação no corpo físico. E aí eu não sei se você ainda não assistiu, tem um vídeo anterior falando sobre a intuição e como sentir a intuição. E é preciso reparar nas sensações do seu corpo físico. E aí vem o grande clique. Se eu evito sentir emoções negativas, emoções nocivas e de baixa frequência, porque me machucaram e eu prefiro não entrar em contato com elas,
Dentro da minha mente, ela generaliza tudo. Então assim, eu não quero sentir, então também não vou sentir o que é bom. Então eu também acabo criando bloqueios que me impedem de sentir quando vem a intuição, quando vem uma sensação que é a intuição dizendo aqui sim, ou até mesmo uma sensação que dá aquele apertinho, um frio no coração, né? Às vezes um arrepio que diz é melhor não. Então sensações são sensações, para nossa mente não importa se elas são nocivas ou se elas trazem benefício, são sensações. Quando nós começamos a olhar para dentro de nós, então como que eu começo a sentir? Eu preciso começar a olhar para mim, a observar quem eu sou. Nós somos o nosso próprio laboratório. Eu gosto muito de dizer isso porque não basta a gente entender um monte de coisa, ler livros e mais livros, estar repleto de informação intelectual, saber de cor onde é que eu encontro aquela frase naquele livro. Se eu não pratico, se eu não aproveito toda essa informação para trazer para dentro de mim e me usar como um laboratório, me conhecer. E num laboratório, o que o cientista faz? Ele experimenta, ele faz experiências, ele espera para ver qual reação vai acontecer com aquilo que ele está preparando. E essas reações dentro de nós, nosso próprio laboratório, são as reações emocionais, as sensações físicas. Observar o que eu penso quando acontece algo ou quando eu lembro de alguma coisa que não me fez bem. Quais são as palavras que eu digo para mim mesma quando eu lembro de uma determinada situação onde eu deveria ter feito algo e eu não fiz. Quais as emoções vêm junto com essas palavras que mantém preso de mim talvez uma culpa, ou uma mágoa, ou a raiva, ou um medo, ou uma solidão, ou uma sensação de ter sido maltratada ou de ter maltratado alguém. Nós só vamos descobrir quem nós somos e só vamos conseguir adentrar ao mundo das sensações para conseguir viver através da própria intuição. Primeiro, quando eu começo a olhar para mim e eu começo a me revelar, a me descobrir, porque se eu não sei as reações químicas, energéticas, físicas que acontecem em mim, como é que eu vou entender o mundo que está fora de mim? E quem é que vai me entender se eu não olho para mim? Chega a ser até ilógico pensar assim, que alguém vai resolver o meu problema para mim. Isso é muito cômodo. Então, dentro do caminho do autodescobrimento, dentro do caminho de se reconectar com o seu ser, o primeiro passo, o mais importante de todos, é entrar, é olhar, é estar atento em tudo que você faz. Isso a gente não faz assim em um momento, agora eu vou fechar aqui meus olhos e eu vou ficar observando o que se passa dentro de mim. É uma forma, mas não é só nesse momento. É enquanto você está assistindo esse vídeo, é enquanto você conversa com uma pessoa que você gosta, é enquanto você recebe uma informação ou às vezes uma mensagem de um desafeto teu. Como que eu reajo quando eu leio essa mensagem? Como que são as reações químicas e energéticas em mim quando eu me lembro de algo que eu gostaria que não tivesse acontecido ou que eu preferia esquecer? Tudo isso nos revela a nós mesmos, mostra aonde estão as camadas que estão me impedindo de sentir a minha ligação com o ser, de sentir a intuição, de perceber no meu corpo físico quando eu não devo entrar em um lugar, quando é preferível eu tirar aquela ideia daquela viagem, programar ela mais para frente, porque não é o melhor momento de fazer isso, ou de ir agora, porque agora é o momento e eu não devo esperar. A ausência do sentir as sensações mais sublimes é porque estamos evitando sentir as sensações mais nocivas. Então, nesse autodescobrimento, quando você perceber uma emoção, uma sensação física desagradável, que você pode considerar uma emoção negativa, como uma sensação de ansiedade, de cansaço muitas vezes, de raiva que vai subindo
aquele vulcão, né, entrando em erupção dentro da gente, pensamentos borbulhando, ao invés de você negar que isso existe, ao invés de você falar para você mesmo que você não deveria estar sentindo aquilo, pare o que você está fazendo e observe. Torne-se o seu cientista. Observe o vulcão entrando em erupção. Quais as palavras e quais pensamentos vêm junto, como o seu corpo reage. Esteja simplesmente entregue à sensação. Observe a sensação da ansiedade surgindo em você, aquela sensação no peito que é até indescritível, né? Que te falta ar, que te aperta, que te deixa com vontade de se movimentar, porque parece que tem muita adrenalina ali correndo no seu corpo. Observe, não negue. Não esconda de você e não crie pensamentos que digam para você: eu não deveria sentir isso, tomara que isso passe logo, eu gostaria de estar me sentindo diferente. Isso tudo são pensamentos e emoções que vêm no mesmo pacote daquela sensação nociva, negativa que você está sentindo. E para que essa sensação ela desapareça, para que essa sensação perca força, ela precisa ser observada. Ela precisa ser permitida se apresentar. Porque se a gente não permite a nós mesmos sentirmos o que está acontecendo, não tem como tirarmos essas sensações, não tem como elas perderem força. Conforme nós vamos negando isso dentro de nós, é como se fôssemos colocando cimento e mais cimento em cima do nosso cardíaco, porque o cardíaco é a fonte onde traz para nós as sensações mais sublimes. É a partir daqui que nós vamos sentir a nossa conexão com a terra, com o animalzinho de estimação, com aquele animal que está lá na floresta, com a planta. É aqui que a gente vai absorver essa energia, essas sensações, é aqui que a gente vai sentir. Conforme nós negamos nossas sensações que a gente acredita que não nos faz bem, então é melhor não sentir, nós vamos tampando. Você vai enchendo de camadas e mais camadas. Quando nós fazemos atendimentos presenciais, né, ou até mesmo online, mas atendimentos que são particulares, especificamente para aquela pessoa, é muito comum, muito mesmo, a pessoa perceber que aqui no cardíaco ela tem uma capa, uma casca, uma chapa de metal, uma tampa de concreto, como se ela não conseguisse adentrar nesse recinto, nesse espaço que é a sensação. E é isso mesmo que acontece, porque nós precisamos então, o que fazer com isso? Olhar essa capa, afinal de contas, do que é feita essa tampa de concreto, quais são as emoções e as sensações que eu neguei e que criaram esse bloqueio imenso em cima do meu cardíaco. Como que eu vou querer sentir o meu cardíaco se tem um monte de coisa bloqueando? É como um monte de entulho, né? Quando cai uma casa, né? Então um monte de entulho e que tem coisas importantes lá embaixo. Mas para a gente conseguir chegar nas coisas importantes, nas coisas bonitas, importantes, sutis, nós precisamos remover os entulhos. Então querer sentir a sua intuição, querer sentir a sua conexão com o todo, sem querer sentir aquilo que parece ser ruim, aquilo que te machucou e que te machuca até hoje, não vai dar certo. É como você dar um passinho para frente e uns 3 para trás o tempo todo. Então, ao invés de você caminhar para frente, você vai estar dando ré sem saber. Comece a observar o que te machuca. Permita-se ver. Permita-se sentir aquilo que incomoda. Permita-se observar que pensamentos, que emoções, que sensações físicas vêm junto com esse pacote de informações que eu chamo de medo, que eu chamo de raiva, que eu chamo de ansiedade, que eu chamo de escassez, falta de emprego, de dinheiro, falta de relacionamento. Tudo que nós sentimos é um pacote de informações. Então, para acessar níveis superiores, nós precisamos adentrar os nossos níveis inferiores. Resolver, olhar com carinho, com respeito,
sem permitir que pensamentos de culpa, de crítica, nem a mim, nem ao outro, nem julgamentos, eles interfiram nessa descoberta científica que você vai fazer em você mesmo. Porque o cientista dentro do laboratório, ele não vai com conceitos pré-concebidos, né? Ele não vai ali dizendo, isso aqui tenho certeza que vai acontecer dessa forma. Não! Entre como aquele curioso dentro de você, dizendo, ok, quando aquela pessoa que eu não gosto fala comigo, como que eu reajo? Quando eu lembro que alguém me machucou, como que é? Quais são as reações internas? O que eu penso ainda a respeito disso? E nessa autodescoberta, nesse olhar curioso, você vai simplesmente se conhecendo. E assim, essas energias nocivas, essas emoções, esses sentimentos, eles vão perdendo força. É como se você fosse devagarzinho, né, martelando essas camadas, quebrando esses bloqueios que estão no seu cardíaco, que estão te impedindo de sentir o além, de sentir o que está além de você, além desse planeta, além dessas emoções terrenas. Então é um trabalho de paciência, é um trabalho de perseverança, é um trabalho de você querer ver, de você querer sentir. Porque quando você decide que você quer sentir, você vai sentir o que está impedindo de ter sentimentos positivos, vamos pôr assim. Até você, quando você começa a limpar, imediatamente essas sensações mais sutis, elas já começam a se aproximar, porque você vai abrindo espaço. Esses bloqueios impedem que sintamos o que está fora, porque nós não temos espaço mais para sentir. É como um HD entupido de informação. Então precisa limpar a lixeira, tirar o que não serve mais, para então você começar a adquirir mais conhecimento e mais capacidade de sentir. Isso ninguém pode dar para você. É só o seu trabalho por você mesmo que vai conseguir te levar ao sentir. Permita-se sentir. Se você gostou desse vídeo, se faz sentido para você o que eu estou te falando, comenta aí, diz para mim como é que foi para você, quais são as suas dificuldades no sentir, para a gente continuar, dar continuidade nesse aprendizado sobre o sentir. Detalhes e dicas que podem enriquecer para você e te ajudar no seu caminho. Compartilha com quem você acha que tem vontade de aprender isso, que tem interesse sobre esse assunto, e lembre de deixar o seu joinha, que isso faz o nosso canal crescer. É só você que pode fazer o nosso canal chegar em mais pessoas. Por melhor que seja esse vídeo, por mais que você tenha gostado, se você não deixar o seu joinha, ele vai ficar por aqui. É isso, a gente se vê na próxima. Um abraço.